Olá pessoal, bem-vindo ao canal Fabricando Empreendedores. Quem fala com vocês é o Robson, dono e criador desse canal, e hoje eu vim falar para vocês a, o quanto a vida me pressionou para mim estar aqui e nesse momento aqui em Portugal. E talvez você, eu não sei, que está vendo esse vídeo agora, talvez você não apareceu aqui por acaso, talvez essa palavra que eu vou falar agora, esse meu testemunho, sirva para você. Então, eu espero que sirva para você se refletir do quanto ficou difícil na minha vida até ele ficar dar certo. Teve tudo dar errado para dar certo. Pessoal, para quem não sabe, eu morei aqui 8 anos atrás, 8 anos, lá em 2004 a 2012, fui embora para o Brasil, nunca pensei em voltar para Portugal. Por quê? Porque eu já conhecia Portugal, já sabia que aqui, tipo, financeiramente, de princípio, não é um país atrativo, pessoal, vou para Portugal, vou mudar minha vida. Tome cuidado. Mas não é sobre isso. O meu testemunho foi o seguinte: o que me fez então mudar para Portugal, sabendo tudo que eu sabia, o que me fez vir aqui? A minha vida, nos últimos anos antes de eu vir para cá, isso falando lá de antes da pandemia, ela foi dificultando, mas ela foi dificultando por quê? Por minha culpa. Eu fui tomando certas atitudes, gastando muito dinheiro à toa, não fui tendo uma vida muito correta. E o que aconteceu com a minha vida? Foi fazendo assim, ó. Quando eu achava que era o fundo do poço, caía mais. Eu achava que era o fundo do poço, caía mais. Isso foi acontecendo assim, devagar, sabe? A minha vida foi ficando ruim. Ela pegou mais ou menos ali uns 10 anos que eu estava lá. Eu estava mais ou menos e depois ia caindo. Eu sentia que cada ano que passava, de vez eu progredir, melhorar, prosperar. Não, era o contrário. Eu sentia que cada ano que entrava, parecia que eu estava pior do que o ano anterior. E o ser humano, nós é feito para evoluir, né, pessoal? Você está aqui, o ano que vem você quer estar aqui e assim sucessivamente. A gente quer melhorar a vida. E de repente eu me vi com 10 anos assim, sabe? Ladeira abaixo. Só que até então eu estava vivendo, estava indo, aos trancos e barranco fui indo. Chegou ali na época da pandemia, rapaz, minha vida, eu não sei o que aconteceu, mas um negócio ficou tão difícil, mas tão difícil, era fora do normal. Eu vendi a minha caminhonete, tinha 2 caminhonetes, eu vendi caminhonete para pagar dívida, não consegui pagar tudo. As minhas obras começou a dar errada, começou a dar problema. Gente, eu vou falar para você, eu era um para-choque de problema. Fui fazendo dívida para tudo quanto é lado. E eu não tinha muita dívida, para a altura, na época, era muita dívida. Eu estava devendo mais ou menos uns 20 mil reais, assim, no total. Mas eram 20 mil reais assim, pessoal. Não é um 20 mil que você deve para um banco ali, você desliga o telefone, beleza. É assim, 1.000 para um, 500 para outro, 3 mil no depósito, é na auto elétrica, é para um cunhado. Gente, eu estava todo endividado. Todo endividado. E a vida foi ficando tão ruim, ao ponto de, cara, eu falei, meu Deus do céu, eu queria só sair dali, só fugir. Eu sentia assim que se eu mudasse de cidade, eu resolveria meus problemas. E na época eu não entendia. Hoje eu falo que foi a mão de Deus. A mão de Deus pesou sobre a minha vida. Falou, tá bem, malandro, você tá fazendo cagada, pera aí, toma. Não sei o que, aí toma. Então foi pesando na minha vida. E a gente, lá no começo, eu senti que eu sair de lá era como se fosse uma punição, entendeu? Eu me sentia assim, que tipo assim, era bem que se fosse, tipo, tivesse dificultado, eu não vi com os olhos que eu vejo hoje. Hoje eu vejo como uma coisa boa. Na época, eu vi como uma coisa ruim. E ela é aquela frase, Deus escreve certo por linha torta. E por que eu falei que pode ser que tenha a ver com você? Porque, pessoal, talvez a sua vida vai ficar tão ruim, sabe? Antes dela dar certo, ela vai ficar tão ruim, que às vezes você não vê saída. E talvez é isso que está precisando, porque se não deixar a vida sua tão ruim, você não muda de caminho. E eu precisava de mudar caminho. Eu acredito que Portugal, ele me fez um bem, não só por estar em outro país, mas foi assim,
de me, cara, de me isolar. E nesses, hoje eu tô com 4 anos e pouco aqui, eu quero ficar 5 anos, e esse meu isolamento aqui me serviu para muita coisa, sabe? Para me refletir sobre toda a minha vida. E eu já estava aqui quase com 40 anos quando eu cheguei aqui. Eu sentia que, cara, não dava mais tempo, entendeu? Não dava mais tempo pra quê, Robson? Cara, sabe, todos aqueles sonhos que eu tinha sonho de ter dinheiro suficiente para comprar terreno, construir casa e vender. Eu tinha sonho de ter um carro bom. Isso lá atrás. Depois isso foi meio que se perdendo, sabe? Chegou um momento que, pô, eu não tava conseguindo pagar minhas contas, como é que eu ia conseguir sonhar? E aí, eu cheguei aqui em Portugal. E o que aconteceu? Eu comecei a estudar por conta própria, sabe? Não tem, as pessoas não fazem uma faculdade, fica lá 4, 5 anos fazendo a faculdade. Eu usei esse meu tempo aqui para me estudar, para me aprimorar, para me entender parte financeira. Gente, fui fazendo, fui lendo, fui me desenvolvendo e a minha vida foi melhorando, sabe? Eu comecei a ter novos ânimos, fazer novo plano. Quando eu comecei, parei assim, falei assim, caramba, tô sonhando de novo. Eu tinha deixado de sonhar, pessoal. E quando você deixa de sonhar, o sonho, ele é o que te motiva você a acordar todo dia e trabalhar e buscar o objetivo. Quando você perdeu essa capacidade de você sonhar, sua vida acabou, não faz mais sentido. Você, tipo assim, eu levantava, acordava, ia trabalhar, falava, caralho, se eu trabalhar um mês todo, o meu dinheiro vai ser mal para pagar as minhas dívidas, não vai dar. E eu vou ter que trabalhar mais. Então, era um ciclo assim. A questão não era muito dinheiro, mas como ele era muito pulverizado, aquilo me impressionava. Ao ponto de eu vir para cá, usei esse meu tempo para mim me desenvolver, né, como pessoa. E aí, pessoal, a minha mente abriu de novo, fazendo um teste, usando tudo aquilo que tinha passado como aprendizado, porque nada é por acaso. E aí, eu, eu hoje eu olho assim totalmente diferente. Eu penso assim, que cara, só pode ter sido Deus, cara. Eu não ia sair de lá do Brasil se a minha vida tivesse minimamente mais ou menos. Se eu não tivesse dificultado a minha vida. E olhando para trás assim, cara, foi muita coincidência, muitas coisas que aconteciam na minha vida para ter acontecido tudo ao mesmo tempo, sabe? E aí eu sempre ouvi aquela frase: Deus, antes de dar uma vida melhor, ele vai dificultar demais. E às vezes, para você que está passando às vezes por um momento muito difícil, tenha calma, cara. Tipo assim, eu penso que a vida é como se fosse uma tempestade. Imagina que você está aqui no meio está acontecendo uma tempestade e aqui está o sol, certo? Então, saindo daqui, você está de boa, aqui é tempestade. O que acontece, eu acho que na nossa vida? Imagina que a gente vem, você está tropeçando uma tempestade, o que acontece? A tendência de quando você está nas dificuldades é você parar. Você parar, desanimar. E o que vai acontecer? Você está no meio da tempestade. E isso o que vai acontecer? Os problemas sempre vão estar te procurando, porque você não saiu dali, você decidiu parar. Quando Deus dificulta ao ponto de te tirar dali, o que ele fez comigo? Eu estava bem, eu estava no meio da tempestade, decidi parar, Deus me pegou daqui e me levou ali, tirou fora da tempestade. Quando ele fez isso, o que aconteceu? Esse tempo de paz que eu tinha no começo aqui, eu usei o pouco dinheiro que eu ganhava ali, economizando, voltei a economizar, usei para resolver esse problema da tempestade. Fui pagando um por um. Hoje, graças a Deus, eu não devo para ninguém. Eu tenho zero de dívida no Brasil, no meu nome. Todas as pessoas eu honrei certinho, paguei certinho. E de repente comecei a ter um novo ânimo, sabe? Voltar a sonhar, voltar a ter sonho, aquele sonho de construir, voltou de novo. Sonhos que eu nem tinha e eu passei a ter. Então, esse aqui é só um relato que
A vida, ela tem disso, cara. A vida, ela, ao mesmo tempo, se eu soubesse que a minha vida chegaria nesse ponto que eu tô hoje, há 4 anos atrás, alguém me falasse, Robson, daqui 4 anos você vai estar assim, assim, assim. Eu falava, é mentira. E depois de tanto acontecer isso, tanta coisa muito fora do comum aconteceu na minha vida, ao ponto de eu achar que pode ter sido um milagre, né, força de Deus. Hoje eu penso assim, uma parte dos meus sonhos, das minhas ambições como pessoa, é sempre assim, eu não controlo nada, minha conversa com Deus é, Deus, eu não controlo nada, coloca a minha vida e os meus sonhos nas suas mãos. Esse sonho que eu estou sonhando, por minha força só, eu não consigo. É muito para mim, é muito pesado, eu não consigo carregar. Eu coloco nas suas mãos. Se for da vontade do Senhor e acontecer, eu saberei que o único, exclusivamente responsável por ter dado certo isso é o Senhor. Deus, ele nunca vai te dar um milagre que você tenha dúvida que aquele milagre não tenha vindo de Deus. Muitas vezes a gente tem a ideia que isso que aconteceu na minha vida é por esforço próprio. Eu tenho certeza que aonde eu estava e aonde eu estou não foi capacidade de esforço próprio. Eu não tinha mais capacidade para isso. Eu tenho certeza que a mão de Deus pegou na minha mão e me tirou dali e me trouxe aqui. Então eu sei que tudo o que aconteceu na minha vida foi única e exclusivamente força de Deus. Nada disso, gente, eu tô falando para vocês, sem ver meu vídeo, eu nunca fui uma pessoa de tanta fé. Mas, cara, eu sei onde eu estava e eu sei aonde eu estou hoje, no intervalo curto de tempo. Então, para você que talvez está passando por um momento muito difícil e você acha que é o fim, não tenha paciência, que hoje eu tenho certeza, quando as coisas tá muito dando errado de tudo, é para tirar você daquela direção e te colocar numa direção completamente diferente. Os meus sonhos hoje, imagina que eu sonhava um sonho assim. E esse sonho pequenininho aqui já era muito impossível. Hoje meus sonhos são aqui. E eu sei que tudo é possível. Por quê? Tudo esse sonho que eu coloco aqui nunca é mais só sobre mim, é sobre Deus. Então você sempre coloca na mão de Deus e fala: se for da vontade do Senhor, eu saberei que é única e exclusivamente graça do Senhor. Então, esse é meu testemunho de vida. Eu ainda não falei tudo porque é muito grande, mas vai chegar um dia que eu vou conseguir falar toda a minha trajetória em bastante vídeo pequeno, detalhado. E aí, quando você entender todo o meu conceito da minha vida, você vai falar assim, sim, realmente foi um milagre. E eu só tenho aqui a agradecer que Deus é bom o tempo todo, independente do momento que tu tá vivendo na sua vida. Valeu? Quero desejar para você que tenha um ótimo dia, que essas minhas palavras, se você chegou até aqui, que essas minhas palavras confortem o seu coração. Se você estiver vivendo um momento muito difícil, pode ter certeza que a sua hora vai chegar, a sua vida vai mudar e todas as suas dificuldades que você tinha lá atrás vai ser brincadeira comparada a onde Deus vai te levar. Todos os meus problemas que eu tinha, minhas dívidas, só para vocês terem uma ideia, as minhas dívidas, meus problemas que eu tinha, que para mim aquilo era um peso muito grande. Hoje eu resolvo isso com um mês. Você vê o quanto Deus é maravilhoso. Ele tem a capacidade de mudar 10 anos da minha dificuldade em apenas um mês. Isso só pode ser Deus. Valeu, tchau, obrigado e fiquem todos com Deus.